Sejam muito bem-vindos à minha live de hoje. Eu espero que vocês sejam muito bem-vindos. E hoje nós vamos falar de um assunto relacionado à decoração de mesa posta, mas um assunto que não é tão falado, que hoje eu vou falar do que você pode fazer manualmente. Então são as manualidades que podem fazer parte da nossa decoração. Muitas vezes a gente até tem em casa ou a gente gosta de fazer e não sabe como usar. Então hoje eu vou dar umas dicas para vocês e também espero que vocês gostem bastante, porque são dicas práticas e coisas que podem assim abrir a cabeça quando você vai fazer suas compras. Ou mesmo, eu quero também direcionar essa live aqui para as pessoas que fazem trabalhos manuais, que trabalham com materiais criativos. Então eu espero que vocês gostem bastante, porque eu preparei com muito carinho para vocês. Bom, eu quero começar falando que quando a gente vai fazer uma decoração, vai fazer uma mesa posta, muitas vezes a gente fica em dúvida sobre quais os elementos que a gente vai usar. Então eu sei que eu tenho os pratos, talheres, de acordo com o cardápio que foi escolhido, copo, taça, mas às vezes a gente fica pensando como que eu vou, qual vai ser a base para eu colocar a minha mesa posta. E muitas vezes a base, ela vem de materiais que você pode diversificar e muito. Então você pode usar uma toalha branca, você pode usar uma toalha estampada, de acordo com a proposta que você está fazendo ali, você pode escolher qual é a base que você quer fazer. E eu quis entrar nesse assunto hoje porque a gente tem visto muita coisa bonita, coisas muito bem feitas, materiais diferentes que a gente pode utilizar e enriquecer a nossa mesa posta, enriquecer a nossa decoração e trazendo esse material para a gente, aproveitando ao máximo esse material. A inspiração dessa live aqui veio, eu fui fazer um passeio no final de semana e eu passei por uma loja que trabalha com elementos de mesa posta, com louças e decorativos, e eu achei muito interessante, eu já tinha até visto essa ideia, e aí me lembrei, eu falei, não, eu vou aproveitar e vou trazer para chamar atenção, porque às vezes a gente vê uma coisa e não consegue imaginar outra. Quem me conhece, quem já me acompanha, sabe que eu trabalho muito com criatividade. E eu acho isso muito importante, porque a criatividade, ela traz um valor muito grande para a nossa decoração, ela traz um valor muito grande em todos os sentidos. Tanto você fazer coisas diferenciadas, você fazer coisas mais personalizadas, como também você trazer, muitas vezes, até economia. Então, quando você consegue usar da criatividade, você consegue transformar uma coisa em outra. E isso faz com que você gere uma economia aí, que é muito importante, né, para a gente. Além do que, você ter também coisas diferentes. Então, as pessoas, vamos supor que você vai preparar uma mesa para você receber alguns amigos, alguns convidados, as pessoas vão se surpreender e falar, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Então é uma coisa bem legal você apresentar coisas diferentes, ideias diferentes. Então essa é uma proposta muito forte que eu tenho. Eu gosto dessa ideia de fazer coisas diferenciadas, coisas diferentes. E eu quero trazer aqui porque muita gente pode gostar também dessa ideia e seguir essa linha aqui. Bom, voltando a falar da loja que eu visitei. Eu achei muito interessante que tinha uma mesa posta, porque assim, onde tem mesa posta corre o meu olhar, onde tem decoração corre o meu olhar, e eu gosto de apreciar, assim, de esmiuçar todos os detalhes que estão ali, porque foi pensado para que a gente realmente observe, veja tudo direitinho. Então, é bom você parar e olhar e verificar mesmo cada detalhe, porque você pode aproveitar aquilo em alguma situação. Então, falando da loja que eu visitei, eu quero começar falando que a loja tinha uma mesa linda, muito bem colocada, e no centro da mesa, ao invés de colocar um caminho ou mais tradicional, sejam bem-vindos, estou vendo que vocês estão chegando aqui, sejam muito bem-vindos. Ao invés de ter um caminho, uma toalha, ou o centro da mesa estar livre, eu achei muito interessante porque tinha uma passadeira, um tapete tipo passadeira. Claro que você vai usar só para isso, né? Você vai determinar que você vai usar só para isso a sua passadeira, vai deixar como um elemento decorativo para você usar mesmo nas decorações que você for fazer. Você vai deixar esse tapete, esse capacho só para isso. Então vai ser interessante você... Veja essa ideia que eu estou trazendo aqui, como ela é bem interessante.
tinha um tapete, acho que era uma passadeira, porque ele era bem longo, eu ocupava o espaço todo do centro da mesa. Ele era coloridinho, então ele tinha uma pegada descontraída, coloridinha. E nos lugares das mesas tinha só o suplá, não tinha jogo americano, não tinha toalha, não tinha nada. Eu achei a ideia super interessante, falei, gente, olha, criatividade é tudo. E essa diversificação que a gente pode fazer e usar esses materiais, esses elementos para a gente enriquecer a nossa mesa. Então, como que a gente faz? A gente vai usando a criatividade, vendo materiais que são diferentes e vai falando, não, eu posso usar isso na mesa posta? Eu posso usar para decorar minha mesa posta? Então, veja, um tapete. Essa ideia eu já vi um tempo atrás e eu achei muito interessante, e aí quando eu vi na mesa eu me lembrei até. Uma pessoa que eu sigo, Coisas da Bonfa, ela é muito criativa e eu gosto muito das coisas que ela faz. Ela não fala de mesa posta, mas ela fala de bastante assunto interessante que a gente pode aproveitar as ideias, porque ela é muito criativa e eu gosto bastante. Voltando a falar, né, que eu tava falando da Coisas da Bonfa, que é um Instagram muito interessante, que eu gosto de ver. Ela tem ideias muito criativas. E ela fez uma viagem e ela trouxe um tapete desse, é um tapete mesmo, né, uma passadeira. E ela até comentou, ela falou, eu não sei se eu vou usar como tapete ou se eu vou usar como suporte. Ela faz muitas coisas no aparador que ela tem na sala dela, no apartamento. Então ela faz muitas coisas. E ela acabou deixando para usar como caminho mesmo de mesa. Eu achei super interessante a ideia. Foi um item de viagem, eu já falei isso, dos itens, das peças afetivas que a gente traz para decoração. E daí quando eu vi lá na loja, eu fiz a relação, falei, gente, olha que legal, realmente dá para usar, fica super bonito e é uma ideia criativa. E é uma ideia, é um material que você, normalmente essas coisas, elas são manualidades, né? É um tapete feito, eu imagino que seja feito à mão, tem um trabalho ali. Eu falei, então vamos trazer essa ideia para nossa live da próxima semana, para enriquecer aí a nossa ideia, a nossa criatividade. Bom, nessa linha, né, das manualidades, nós temos muitas coisas. Tem coisas que você pode você mesma fazer. Tem coisas que, vamos supor, se você tem habilidade para alguma coisa, você pode ter habilidade para crochê, para tricô, para costura. Então você pode ter alguma habilidade, ou até uma habilidade manual para fazer outros tipos de trabalhos que você pode agregar na sua decoração. E, inclusive, além de agregar na decoração, isso pode se transformar para você também num hobby, numa renda extra, ou até numa renda principal. Se você se dedicar bastante e quiser realmente fazer isso, você pode fazer e usar como renda principal. Ao longo da live eu vou mostrar para vocês algumas coisas que eu vi, achei bastante interessante. Então, eu quero mostrar, porque às vezes você fala, nossa, eu sei fazer isso, eu posso fazer com as minhas mãos. Eu vou montar uma mesa posta aqui para minha mãe, então eu vou fazer um crochê, vou fazer um tricô, vou fazer um trabalho manual aqui, que ela me ensinou. Então, veja, a mesa posta, ela não é só um local de alimentação, ela é muito além disso. A mesa posta, ela tem uma riqueza muito grande quando você transforma isso no momento de família, no momento especial. E esse momento especial você pode transformar através da decoração, através do carinho que você está depositando naquela mesa, você pode colocar, às vezes, uma louça que você ganhou da pessoa, a hora que você vai fazer uma mesa posta ali. Então tudo isso traz memória e são coisas que você guarda para a vida, né? Vamos voltar aqui para nossos trabalhos manuais. Eu trouxe alguns exemplos aqui. E eu vou falando para vocês, conforme eu for fazendo, for mostrando os exemplos, eu vou citando para vocês como é que a gente pode usar essas coisas. Olá, sejam bem-vindos, estou vendo que chegou mais gente aqui. Eu tenho um caminho de mesa, deixa eu começar com esse daqui, ó. Ele é todo feito, acho que eu vou pegar essa outra cor que vai refrescar mais aqui pra gente ver. Eu tenho esse caminho de mesa que ele é todo feito de barbante. A gente que gosta de decoração, a gente que gosta de artes manuais, de faça você mesmo, eu sei como foi feito esse caminho de mesa. Então ele tem preguinhos, com certeza é um círculo de madeira com preguinhos, e a pessoa foi colocando barbante, só que esse barbante ele tem uma cola especial que faz com que ele fique no formato que a gente quer. Então ele foi todo trançado. Agora eu vou tirar o daqui que acho que vai ficar melhor.
vou por aqui para vocês verem. Ele foi todo trançado de forma que preenchesse todo o espaço e ficou uma peça linda, uma peça super versátil. Eu comprei em várias cores, eu trouxe 2 exemplos aqui. Então, quando eu vou fazer uma mesa mais clean, que eu quero colocar, eu uso esse daqui. Então, eu quero dar destaque para a louça, então eu uso esse daqui que ele é mais clarinho. E quando eu quero dar um toque, uma cor verde, eu uso os coloridos, no caso aqui o verde. Então, veja, é um trabalho manual, é uma peça que não foi uma peça cara, tá? E se você souber fazer, você pode fazer o seu mesmo. Então, assim, são opções que você tem para ter um jogo americano. Então, isso é uma peça que é um jogo americano. Então, é um jogo americano que vai fazer uma diferença na mesa, que vai dar um toque todo especial. Ah, eu não quero fazer nada muito requintado, mas quero que tenha um toque bonito, elegante. Você pode usar uma peça de manualidade, que essas peças elas trazem isso. Se você souber usar com equilíbrio, não pode encher a mesa, não vou pôr tudo de manualidade, não. Você vai colocar pontual e essas peças elas vão dar assim uma elegância, vão deixar bonito, vão dar um destaque para sua louça, elas mesmas já têm um destaque muito especial. Então é bem legal a gente saber. Então, se você souber trabalhar com barbante, você pode fazer o seu próprio jogo americano. Então, assim, você pode fazer no formato que você quiser. Se você quiser fazer redondo, retangular. Olá, sejam bem-vindos. Você pode fazer no formato que você quiser, de acordo com o seu gosto. Vamos supor, aí você fala para mim, Angélica, eu vou fazer uma reunião aqui na minha casa e eu vou reunir 20 pessoas e eu gostaria de montar uma mesa bem bacana. Vou montar 2 ou 3 mesas, ou uma mesa, um balcão. E eu gostaria de colocar a mesa posta para ficar bem especial mesmo esse momento, mas eu não estava querendo agora desprender de comprar muitas peças. Eu já tenho os pratos, ou eu vou alugar os pratos, alguma coisa assim. E eu queria saber uma ideia para eu fazer um jogo americano. Que seja simples, fácil de fazer e uma coisa assim que para quem está começando, vamos dizer assim. Eu nunca estudei, nunca pensei sobre isso, então eu queria uma ideia para eu poder fazer. Eu já mostrei essa ideia, já mostrei até como faz, acho que eu tenho até um videozinho mostrando como faz, de juta. Gente, a juta, para quem gosta de trabalhos manuais, que gosta de montar mesa, quem gosta de decoração em geral, a juta ela é um elemento assim que a gente é apaixonado por ela, porque ela realmente dá para fazer muita coisa e você traz um toque um pouquinho rústico, mas você não precisa ficar preocupado que seja só um toque rústico. Eu já usei esse suplá quando eu quis dar um toque rústico, tá? Então, como é que eu fiz esse suplá aqui para esse jogo americano aqui? Eu uso como jogo americano ou como suplá. Qual a diferença? Quando eu uso ele, quando eu tenho uma toalha de mesa, por exemplo, daí eu uso ele para representar o suplá, porque na verdade ele não é um suplá mesmo, mas ele tem um tamanho legal que dá para eu usar com o suplá e trazer um item decorativo na minha mesa. Então, quando eu trago ele para a mesa como um suplá, é para trazer uma parte decorativa. Então, eu ponho ele fica super bonito, fica super vistoso. Quando eu não uso toalha na mesa, ele acaba sendo o meu jogo americano. Então, veja, eu dou 2 funções para a mesma peça. Bom dia! Como que eu fiz essa peça aqui? Eu peguei um suplá, tá? Que é uma peça maior, normalmente elas são 35, 40, depende do suplá. Eu peguei, fiz o risco, passei cola sobre o risco e depois eu fui recortando. Por que eu fiz isso? Porque a juta ela é uma coisa muito boa, mas ela desfia muito fácil. Então ela tem, como a fibra, os fios dela são soltos, deixa eu mostrar isso aqui para você ver, ó. Como os fios são soltos, eles soltam muito facinho, o que é bom quando a gente quer fazer uma franjinha. Mas no caso aqui, eu queria que ele ficasse no lugar. Então o que eu fiz? Eu fiz o risco e passei cola. Esperei secar a cola, pus em cima da minha mesa da cozinha, que é de pedra, de mármore. Então ela ficou certinho ali. E aí depois eu tirei ele da pedra e fui recortando sobre o risco. Então ficou super bonitinho, ó, ele ficou bem acabadinho, ele não desfia. Eu acho que é uma ideia bem bacana de você aproveitar. E aí falando, quero mostrar para vocês de pertinho. Então, aqui ele tá, deste lado ele tá cru, tá vendo? Ele tá bem a juta natural. E do outro lado, eu queria, para uma outra oportunidade, eu queria uma mesa que tivesse um pouquinho de brilho. Mas eu queria um brilho discreto.
Então, veja, gente, eu tô falando de manualidade, eu tô falando de coisas que a gente pode, a gente mesmo fazer para deixar a nossa mesa mais bonita, mais encantadora e com o toque especial que a gente quer. Então, para montar essa outra mesa que eu queria um pouco de brilho e usar peças em rosé gold, algumas peças em rosé gold, então eu falei, o que que eu vou fazer? Eu passei tinta spray, deixa eu ver se eu consigo, eu quero mostrar para vocês que ele tem um pouquinho de brilho. Acho que aqui na borda acho que dá para mostrar. Ó, ele tem um pouquinho de brilho, só para você ver a diferença de um lado e do outro, tá vendo? Aqui ele tem um pouco de brilho e aqui ele tá cru. Então veja, com uma peça só, com criatividade, eu fiz um redondo, passei cola, recortei, então ele já ficou seguro ali. Eu vi muita gente fazendo essas peças, principalmente agora na época de festa junina, e colando bandeirinha, colando, porque você precisa realmente dar um acabamento para a juta, se você quiser que ele fique certinho, porque senão ela vai desfiar mesmo, tá? E inclusive a gente acha a juta mais fechada, mais aberta, aí vai do seu gosto, da sua proposta, e você pode usar o que você quiser. Sejam bem-vindos! Então, você pode usar. E veja, eu precisei dele rústico, para dar um toque rústico, eu tinha uma peça. Aí eu precisei, quis dar um brilho, um toque especial, eu simplesmente passei tinta spray, pus ele sobre um papelão, passei a tinta spray, esperei secar, eu já tinha outra peça. Então, é isso que eu falo. Às vezes a gente não precisa ter muitas habilidades, ou pelo menos não ter aprimorado as habilidades. A minha avó fazia um crochê maravilhoso. Eu já tentei fazer várias vezes, mas não é uma coisa que eu tenha paciência para ficar ali fazendo, aprendendo. Então não é uma coisa que me dá prazer de fazer. Eu até hoje a minha avó é falecida, mas quando ela era viva, ela até tentou me ensinar, e eu até brinco, né, que eu comecei fazendo um tapete e terminei fazendo um chapéu, porque ela tinha as manhas de aumentar para ficar do tamanho certinho. Quem faz crochê aí, tricô e crochê, vai poder tá me entendendo aí que eu tô falando. Tem as manhas certinhas para você ir aumentando, né, nas carreiras, conforme você vai fazendo, para que ele fique certinho, para que realmente fique um tapete. E aí, só que eu não soube fechar, e aí eu ainda brinquei com ela, falei, vó, eu comecei fazendo um tapete e terminei fazendo um chapéu, porque ele ficou um ovo assim no meio e não saiu. Bom, mas como eu tenho outras habilidades, eu vou valorizar as minhas habilidades que eu tenho. Então eu gosto de fazer outras coisas, mas eu valorizo muito quem faz essas coisas. Então, eu tô trazendo esse tema porque eu tenho visto muita coisa bonita, muito trabalho bonito de crochê, de tricô, mais crochê até, mas o tricô também tem tentado aí nas mesas postas e valorizando muito, agregando muito. Então, se você tem essa habilidade, pensa de trazer essa habilidade sua para a mesa posta. Eu acho que é bem legal, você vai se surpreender e você vai também surpreender as pessoas, né? Então vai fazendo lá o seu crochê, vai fazendo você pode fazer um caminho de mesa, você pode fazer e usar na sua mesa posta, porque às vezes a gente quer usar o caminho de mesa só como um decorativo quando a mesa não está posta. Pode, claro que pode. Mas se você tem essas peças, traga para sua mesa posta. Faça um diferencial ali, use ele como base para o seu arranjo. E veja como isso vai surpreender e vai agregar para sua mesa, vai deixar sua mesa bem especial, bem bonita. Então, essa é a ideia aí do crochê, do tricô, do crochê. E hoje tem também umas peças, uns jogos americanos que eles estão fazendo com fio grosso, que fica super bonito. São peças bonitas que eles estão fazendo e está valorizando muito a mesa. Eu acho que fica super bonito. Então, assim, o legal é você ir se atualizando, vendo o que está em alta. Se você gosta de fazer crochê, um crochê mais miudinho, pode fazer, você vai ter uma mesa mais romântica, vai trazer um clima mais romântico. Então, pense nisso na hora que você for criar suas peças, de usar as cores que você tem esse toque mais romântico para sua mesa. Se você gosta de uma coisa mais moderna, uma coisa mais que esteja mais atual, você pode usar esses jogos americanos, ou fazer, né, se você tiver essa habilidade, esses jogos americanos com esse fio grosso, até acho que é um fio de malha, fios que fazem amigurumi. Então fica muito bonito, porque ele tem uma modernidade, ele tem um toque, uma pegada mais moderna, e aí dependendo do seu gosto, do que você gosta, e tanto de fazer, como de expor, como de colocar, você traz para sua mesa posta e eu tenho certeza que você vai se surpreender como vai ficar bonita. Então, como eu estou dizendo aqui, essa ideia que eu estou trazendo aqui é para você fazer para a sua mesa e se você tiver habilidade,
começa a oferecer, dar de presente, oferecer para os seus amigos, e aí você vai ver que vai ter mais gente interessada nas suas ideias, nas suas propostas. Eu vou trazer aqui uma outra ideia que também eu fiz. Eu fui fazer uma mesa de outono e eu queria um porta-guardanapos. Eu queria trazer essa proposta aí para a mesa, né? E aí eu falei, eu vou fazer o quê? Então a minha toalha, olá, bem-vindos. A minha toalha, ela era em tom de bege, né, bege, marrom. Eu tinha algumas folhas secas que eu coloquei fazendo um centro de mesa. E eu queria algum toque para colocar nos lugares. Então o que eu fiz? Eu falei, vou fazer um porta-guardanapos. Não é o meu forte, mas eu adoro mexer com... Não é o meu forte, não é o meu objetivo. Mas eu adoro mexer com essas coisas, essa arte manual. Então, vira e mexe, eu tô fazendo alguma coisa, um decorativo ou alguma coisa para completar a minha mesa mesmo. Porque eu acho que é legal quando a gente coloca a nossa mão ali e aí as pessoas olham e falam, nossa, olha que bacana, né? E aí são ideias que eu tô trazendo aqui para você, porque às vezes você sabe fazer, mas não tem essa ideia, essa criatividade, não desenvolveu ainda essa criatividade para chegar nesse ponto. Então, veja, eu criei esse porta-guardanapos, eu quero mostrar para vocês, ó, é a argola de madeira, tá? E eu sou muito chata com acabamento, eu acho que a gente tem que ser. Quando você faz um artesanato e você não se preocupa com o acabamento, ele pode estar lindo, mas ele não tem o mesmo valor de um artesanato que seja mais bem acabado. Então veja, nesse caso aqui, quero mostrar para vocês, se eu consigo mostrar. Eu colei, eu comprei um galho de hortênsias já nessas cores outonais, tá? Que eu acho que tem tudo a ver, tinha tudo a ver com a minha proposta lá. Eu simplesmente colei o meu galinho na argola de madeira e fiz um bonito acabamento aqui, olha. Eu dei várias voltas, 2 voltas na verdade. Você não pode fazer muitas voltas também, porque senão fica grosseiro o acabamento. Eu dei 2 voltas e fiz um lacinho. E aí, como tinha tudo a ver, esse tom aqui, que ele é mais cobre, que ele tem um certo brilho, ele tem a ver com as flores que eu escolhi. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Ele tinha tudo a ver com as flores que eu escolhi e ele trouxe mais um ponto de claridade, porque eu usei um guardanapo em tom de bege, neutro, então ele super valorizou o meu guardanapo lá. Então já deu uma diferença muito grande e destacou a minha mesa, deu um acabamento super bacana. Com o quê? Com um elemento que eu mesma fiz. Claro que você tem que planejar, você tem que ver o que você gosta. Então, quando você vai fazer uma mesa, principalmente se você está começando, quando você vai fazer uma mesa aposta, é interessante você estudar um pouquinho, você analisar, você tirar as peças que você tem. Eu tenho só peças brancas. Dá para fazer uma mesa outonal? Dá. Você vai fazer o quê? Você vai dar um charme no porta-guardanapos. Você vai usar... nessa mesa que eu fiz, inclusive, eu fiz uma coordenação. Eu pus um suporte, uma bolacha de madeira, pus um cachepô com galhos de hortênsia nessa cor mesmo e fiz a coordenação com os porta-guardanapos. Então ficou super bonito, ele tinha tudo a ver, tava tudo na cor. Então eu acho que é bem legal isso, você planeja. E os meus pratos brancos, então você usa os seus elementos que são simples, que são básicos, clássicos, que são os brancos, e você vai dar um valor pontuando com alguma coisa manual que você pode fazer. Não é legal isso? Então você põe ali o seu carinho, a sua dedicação, e aí você faz um acabamento que fica super bonito e tem a ver. Então veja, se eu quiser, já dei 2 ideias aqui para você. Se eu quiser usar o meu suplá e um prato branco, um guardanapo bege e esse porta-guardanapos, eu tenho uma mesa linda já. Então eu nem preciso me preocupar muito com decoração, porque a mesa já tá bonita ali. Então, para quem está começando, essa é uma dica bem especial de você, além de você estar começando na mesa aposta, você já ir fazendo a sua experiência, você já ir experimentando ali o que você pode fazer para agregar na sua decoração, tá? Eu quero trazer mais um exemplo aqui, ó. Esse outro porta-guardanapos aqui, quem me acompanha, esse porta-guardanapos aqui eu fiz para Páscoa. Olha que bonitinho que ele é. Eu tava fazendo ele em tons bem de verde menta. E eu falei, vou pensar num porta-guardanapos aqui que eu gosto da ideia de sempre estar fazendo alguma coisa. Então, o que eu fiz? Eu colei um galinho no outro, tá bom? Deixei ele nessa posição, eu queria mesmo que ele ficasse nessa posição.
E aí eu simplesmente amarrei um barbante e deixei aqui, ó, ficaram as orelhinhas do coelhinho. Então eu trouxe uma referência da Páscoa, num elemento bem simples que eu fiz, eu colei os dois galinhos verdes, tá? Colei os galinhos na madeira e eu fiz um acabamento com o fio de juta, com o fio de barbante. Então eu já tinha aqui a orelhinha. Ah, Angélica, mas eu vou fazer coisa temática e depois como é que eu vou usar? Claro que eu já pensei nisso também. Eu deixei o nó aqui embaixo. Deixa eu ver se assim você consegue ver. Eu deixei o nó aqui embaixo. Por quê? Porque agora que não é Páscoa mais, eu posso usar o meu porta-guardanapos assim, ó. Eu prendo as orelhinhas aqui e eu tenho um porta-guardanapo normal, que ele já não é mais de Páscoa. Eu poderia até deixar como um lacinho, não tem problema nenhum. Mas aí eu tive essa ideia, eu falei, não, eu vou amarrar, eu vou deixar o nozinho aqui embaixo, aí eu já prendo ele. Quando eu coloco o guardanapo aqui, ele fica presinho aqui. Então, veja, você vai transformando o que você já tem com criatividade. Então, eu tenho um porta-guardanapos para quando eu preciso de um detalhe, que eu quero dar um detalhe verde, eu já tenho aqui o meu porta-guardanapos, que eu fiz para Páscoa do outro ano, e eu continuo usando muito, por quê? Porque o verdinho, ele sempre dá um destaque na mesa. Então, eu tô com uma decoração colorida e tal, e eu quero fazer um porta-guardanapos, mas quero usar um porta-guardanapos, mas eu não queria que ele chamasse atenção. Então, você usa um guardanapo que tem um verdinho só. Olha, tem um verdinho, ele tem um barbante, então você pode usar na sua mesa que não vai roubar o destaque que você quer dar para sua flor, para o seu arranjo de centro de mesa, mas você ainda assim tem um toquezinho de decoração ali no seu porta-guardanapos. Então, eu queria muito que vocês entendessem o meu ponto de vista quando eu estou montando uma mesa. Eu acho que assim, tudo que você pode colocar para agregar, que vai ficar mais bonito, você coloca. Mas, veja aí, que vai ficar mais bonito. Porque não é colocar tudo na mesa. Mas se você colocar pontualmente os detalhes, você vai conseguir trazer muito mais beleza para sua mesa e com coisas simples, coisas que você fez. Então, você tem lá o tempo, tem um tempinho, e às vezes a gente até sai assim, cansada do trabalho, com a cabeça cheia de coisa. Para desligar, você vai fazer um porta-guardanapos. Olha que belezinha. Angélica, eu não tenho habilidade, eu não estou acostumada, então eu vou te mostrar outro porta-guardanapos que eu também fiz. Eu estava preparando a minha mesa de carnaval e no colorido, a proposta, eu fiz inclusive uma mesa bem nessa linha, assim, nessa coisa de você fazer com manualidades. Se vocês quiserem olhar lá, eu tenho vídeo no YouTube, tem o vídeo, e tem aqui no feed também, tem bastante foto lá. Olá, sejam bem-vindos. Você vai olhar lá na minha mesa de carnaval, que eu fiz com fitas, eu fui trançando fitas na mesa, e eu queria esse colorido, mas queria também complementar, porque eu acho que o carnaval é uma hora que a gente pode usar muito colorido, muita cor, para trazer mesmo essa alegria que é do carnaval. Inclusive, a gente pode transportar agora para o nosso tempo mais próximo aqui, que é a festa junina, que também tem esse colorido. Então eu fiz esse porta-guardanapos. Olha, para quem não está acostumada, esse daqui é perfeito. Eu tenho até vídeo ensinando como monta ele. Então eu fiz colando duas argolas. Nesse caso aqui eu fiz com argola de madeira, porque eu queria que ela desse o destaque, um acabamento com a madeira. Nesse caso aqui, eu queria dar destaque para as bolinhas. Então, o que eu fiz? Eu usei duas argolas de acrílico e amarrei elas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Ó. Aqui tem uma fita amarrando. Eu deixei o nozinho do lado de cima aqui. E o que eu fiz? Como eu ia usar bolinhas coloridas, eu colei a bolinha rosa em cima da fita rosa. Então, ela quase nem aparece, ó. Você nem percebe que tem um amarrado ali. Por que a gente faz isso? Como eu disse, eu gosto muito de dar acabamento. Às vezes você gasta um tempão planejando, comprando, fazendo, e se ficar com um acabamento feio, gente, perdeu todo o seu trabalho. Então, por isso que é legal a gente pensar em todos os detalhes, inclusive no acabamento, tá? Não é só fazer, montar e colocar lá, não, ele tem que ter um acabamento, porque as pessoas, infelizmente, a gente tem essa tendência a olhar o que não tá certo. Não que você tenha que dar satisfação para ninguém, mas por você mesmo. Faça, olha, eu fiz o melhor que eu pude, então esse é o meu melhor. Ótimo, aplica isso que já está funcionando, já está valendo. Então são duas argolas de acrílico, bolinhas que a gente já compra, de pompom que a gente já compra assim, e aí eu vim colando com cola quente. Um pinguinho de cola quente, a bolinha fica segurando um pouquinho.
Então eu já tinha um porta-guardanapos. Eu tenho o vídeo completo lá se vocês quiserem olhar. Então é um porta-guardanapos colorido. Essas bolinhas a gente pode comprar numa cor só, os pacotinhos você pode comprar numa cor só, ou você pode comprar colorido. Como a minha ideia era usar colorido, eu já comprei o colorido, mas você pode comprar numa cor só se você quiser. Aí eu fui fazer outra mesa agora eu não vou lembrar, mas acho que é a mesa de Páscoa. E eu queria dar um toque azul, porque eu ia usar pratos azuis, eu ia usar decoração em azul, e aí eu não queria usar. Eu falei, não vou usar o colorido. Como ele é muito fácil de fazer, eu fiz esse, mas eu dei um diferencial. Eu fiz só meia argola. Tem alguma diferença? Tem algum problema? Nenhum. Isso é simplesmente questão de gosto, questão de jeito. É isso que eu quero, essa proposta que eu quero. E aí eu vou falar para vocês da criatividade, como a gente tem que ser atento a isso. O que eu fiz? Eu fui pegar lá no meu pacote, eu já tinha feito essas, tá vendo aquela mesma bolinha azul que tá aqui? E aí eu fui pegar no meu pacote quais as bolinhas que sobraram em bolinhas azuis. E eu não ia ter bolinha suficiente para colocar na argola inteira. Então o que eu fiz? Eu fiz uma de teste e achei que não desmereceu em nada, não perdeu em nada. Por quê? Porque na verdade essa parte ela fica encostada no prato ou na mesa onde você for colocar. O seu guardanapo ele ocupa todo o espaço, então não desmereceu em nada, não perdeu em nada. E eu tinha mais uma opção de porta-guardanapos toda em azul. Eu tenho um tapetinho de flores de hortênsia em azul, então eu consigo usar bastante esse porta-guardanapos, porque eu já tenho uma outra referência, uma outra ideia, um outro elemento que eu consigo usar junto. Então veja, nessa ideia aqui, você é simples. Então aqui no caso, do mesmo jeito, olha, eu amarrei a fitinha aqui, deixo o nozinho pro lado de cima, que é para você ter um acabamento bonito no seu porta-guardanapos, e aí estão as bolinhas. Então eu fiz um porta-guardanapos para agregar na minha mesa. Deixa eu ver que eu vou falar mais. Um outro elemento que a gente... vou continuar falando da juta, que vou aproveitar agora uma coisa que eu fiz bem recente. Eu fui montar a minha mesa de festa junina, e eu falei, eu vi muita coisa bonita, porque quando a gente faz criação de conteúdo, a gente vai sempre buscar muita inspiração. Então, tudo isso que a gente traz aqui para vocês é inspiração. Aproveitem as ideias que a gente traz. Né, alguma coisa sempre vai render para você de ideia aí quando você for fazer a sua mesa aposta. A festa junina, ela tem uma proposta também, como eu acabei de dizer, de colorido, de alegre, de festivo, muito diferente do carnaval, mas também tem essa proposta colorida que você pode usar e abusar de cores fortes, que ela fica mais bonita, dá destaque para sua mesa. Então, assim, o girassol é uma cor que traz muita alegria, que traz vivacidade para sua mesa, mas você pode usar a cor que você quiser. Então, eu fiz várias mesas, se vocês não viram ainda, vai lá que tá super interessante as minhas mesas de festa junina. Eu fiz com uma proposta de café da manhã, uma proposta de almoço e uma proposta de jantar, de mesa de jantar. Claro que eu fiz como ideia, como proposta, mas todas as 3 mesas elas estão bem diferentes e cada uma teve uma inspiração. Para a mesa de café da manhã, o meu jogo de chá e café, ele é branco. Então eu falei, bom, eu vou usar o meu jogo branco e eu queria trazer cor dos outros elementos. Então eu fui buscar inspiração nos temas, nos elementos da festa junina mesmo, né? Porque isso que a gente traz a referência e fica bem legal isso. Quando eu fui fazer a inspiração, eu peguei usei a bandeirinha de festa junina, que ela tem um formato tradicional, que a gente olha já lembra. Claro que ela é usada para outras referências, mas toda vez que você vê aquele recortezinho, a primeira ideia que vem, principalmente brasileiro, né, é da bandeirinha de festa junina. Então eu falei, vou apostar nessa ideia para minha mesa de café da manhã. Então, o que eu fiz? Eu queria um toque rústico, simples, que é a ideia da festa junina, e eu queria a bandeirinha. Então, eu fiz o meu caminho de mesa, eu vou abrir aqui na minha frente, porque ele é um pouquinho grande, tá? Opa, peraí que prendeu aqui no fiozinho. No formato de bandeirinha. Então, veja. Mas como eu disse para você, como eu disse antes, quando a gente vai trabalhar com a juta, ela tem ela é maravilhosa pra gente trabalhar, mas ela tem o inconveniente dela ficar desfiando a ponta. Então, ou você usa aquele recurso de cola, que eu
que eu te mostrei anteriormente. Se você não viu, chegou agora na minha live, assiste depois que eu vou deixar. Eu já falei de um recurso lá para você recortar a juta. Ou você pode fazer como eu fiz aqui. Eu até no vídeo, tenho um vídeo ensinando a fazer a mesa, e no vídeo eu mostro lá como que eu fiz. Eu vi a menina da loja cortando o tecido, e é muito interessante, né? Eu gosto de observar as coisas. Eu falei, não, eu vou fazer isso porque eu acho que é uma coisa para quem não está acostumado com usar tesoura, porque tem habilidades para tudo e tem coisas que a gente não tem uma habilidade natural. Então, se tem outro jeito de fazer, vamos tentar outro jeito, que esse outro jeito vai também deixar você também ter peças bonitas, mas fazendo do seu jeito. E eu faço muitas coisas do meu jeito, tá, gente? Então, o que eu fiz? Eu simplesmente medi aqui deve ter uns 3 centímetros mais ou menos, agora eu não me lembro exato, acho que são 3 centímetros. Eu medi aqui e fui dando um picotezinho, e daí eu rasguei as tiras, essas tiras aqui eu rasguei até na frente, eu mostro no vídeo como que eu fiz. E fui colando na beiradinha aqui, para dar bem o formato de bandeirinha de festa junina. E aí, eu já tenho esse jogo americano lindo, tá? Que ocupou a minha mesa, deu super certo, fez um sucesso. Então, você vai só colando com cola quente nas bordas. Nesse caso aqui eu usei a cola quente, né? Vai colando aqui nas bordas, dando o formato de bandeirinha. E olha, a valorizada que ele deu na juta. Por quê? Porque, como eu disse, é um colorido, mas já é um colorido relacionado à festa junina. Então, assim, a gente sempre vai relacionando o colorido ao tema que a gente está fazendo ali, aqui no caso da festa junina. Simplesmente recortei. Então, veja, ele não tem muito acabamento, por quê? Porque o tema junino, das festas juninas, ele remete a essa coisa mais simples, mais rústica, e a gente aproveita que esse tema já oferece isso pra gente, e a gente usa para também criar os elementos. Então, veja, eu criei um jogo americano, e depois vocês conferem lá no feed ou no YouTube, que eu tenho o vídeo mostrando, e tem as fotos também, que você vai ver que ficou super bonito. E super valorizou minhas peças brancas. Então é um toque que eu quero dar aqui para você fazer. Olha, às vezes se você falar, eu só tenho peças brancas e não tenho criatividade para fazer nada. Tá aí a criatividade. Tô te oferecendo ideia aqui para você fazer. Numa outra mesa que eu fiz também, como eu estou falando de manualidade, de coisas que a gente mesmo pode fazer, eu tô trazendo várias ideias aqui para você. Eu gosto muito de usar esse tema de manualidade, né? Eu fiz essas bandeirolas bem simples. Eu recortei um coração aqui com tesoura de picotar. Deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui para você ver isso. Eu recortei vários corações. Eu tenho tenho ele liso. Deixa eu pegar esse aqui. Ó, eu tenho ele liso e tenho ele estampadinho. É um tecido que eu já tinha aqui e aproveitei. Então eu recortei os retângulos de juta. Tirei alguns fiozinhos para dar esse desfiadinho, para dar esse acabamento que eu acho ele super... Opa, deixa eu pôr aqui do lado para você ver, né? Que eu acho que ele fica super bonitinho, ele tinha tudo a ver com a minha proposta que eu tava colocando ali. E colei no meio, eu simplesmente colei, olha, em 3 pontos só. Eu colei aqui em cima, aqui embaixo, deixa eu pôr aqui. E em 3 pontos só o meu coração tá colado. Gente, não dá trabalho nenhum. É um pouquinho de tempo, um pouquinho de dedicação, mas não é difícil de fazer. Então você faz. E aí eu fui colando na parte de trás, deixa eu mostrar pra vocês. Fui colando o barbante. Então eu fiz uma bandeirola, eu prendi ela você pode prender na parede se você quiser. No meu caso, como o meu fundo era uma cortina, eu prendi com alfinete na própria cortina, e aí ficou super bonito, ficou uma gracinha e deu um destaque todo especial. Na minha decoração, na minha mesa posta ali, na minha mesa de comidinhas de festa junina. Então, mas é mais uma manualidade. Eu poderia simplesmente, eu quero fazer de juta um caminho de mesa. Você pode usar essa ideia, corta a juta no tamanho que você quer e vai colando os elementos. Olha, aqui a gente lembrou aquele recorte, a ideia aqui é lembrar aquele recorte que o pessoal colava na roupa de festa junina, principalmente dos homens, né, que colava o coração. Então, traz essa referência, traz essa ideia para você fazer a sua arte e aplicar na sua mesa posta. Então faz um caminho de mesa, recorta lá a juta do tamanho que você quer e vai colando alguns elementos que tragam a referência de festa junina. Então é uma ideia aqui. Eu
gosto muito de coração. Eu uso muito coração nas minhas coisas. A minha filha não gosta, mas eu gosto muito. Então, acho que assim, a gente tem que ter material e a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta e ter essas referências. Então, assim, se você gosta, usa mesmo, vai lá. Eu vou mostrar uma outra manualidade aqui que eu fiz também com... olhando a minha hora aqui para eu não me perder só, gente. Eu fiz uma outra manualidade para um aniversário de 15 anos da minha sobrinha. Quem me acompanha já, com certeza já viu no feed, eu trouxe várias ideias aí do aniversário dela. Ela fez uma festa e aí o tema, a cor era vermelha. Falei, então eu vou fazer, para a entrada, eu coloquei alguns caixotes que tinha a ver com o tema que a gente colocou, e foram colocados, eu fiz esses corações de feltro com aquela... esqueci o nome da... Esse enchimento aqui que eu coloquei, eu já vou lembrar já, peraí. Eu fiz, simplesmente recortei o coração no feltro vermelho. É legal quando a gente já pode trabalhar com um material que ele já traga cor, que ele já traga referência. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente pensa assim, vou fazer uma bonequinha. Não é tão simples se você não tem habilidade. Se você tem, faça e mostre para todo mundo e encante todo mundo e venda, dê de presente, para que as pessoas possam apreciar o seu trabalho. Eu, Angélica, não tenho essa habilidade de fazer feições. Então, assim, eu não consigo desenhar olho igual, fazer a boquinha igual. Então, assim, não é uma habilidade natural para mim. Até faço algumas coisas, mas não é uma habilidade natural. Então, pra gente que não tem essa habilidade natural, você pode fazer coisas assim como eu fiz. Então, veja, eu usei a própria cor do tecido, que ele já veio nessa cor, e recortei o coração e fui simplesmente dando pontinhos bem próximos aqui, uma costurinha bem básica mesmo. E aí eu tenho um coração bem legal, eu tenho já um elemento. E como eu queria que ele aparecesse, que desse destaque, eu fiz em vários tamanhos, olha. Então veja, é uma ideia que eu fiz para um aniversário, mas eu já usei numa mesa de Dia dos Namorados, já usei numa mesa do Dia das Mães. Então você pode usar em muitas oportunidades. E como é um material leve, que ele fica levinho, ele é fácil de guardar. Eu guardo dentro de uma caixinha, eles ficam até amassadinhos assim, ó. Então você pode guardar uma coisa que você fala, não, eu tenho aqueles corações que eu posso valorizar a minha mesa, que é aniversário de casamento, aniversário de namoro, eu quero preparar uma mesa e quero fazer um encantamento especial. Faz o seu coraçãozinho e aí toda vez você pode usar. Uma vez você cola na parede, outra vez você faz uma decoração aérea, você pode colar se você tiver um lustre, por exemplo, em cima da sua mesa, você pode colar. Se você não tiver, cola na parede. Então, são elementos que você faz e você vai usar um monte de vezes, usando a sua criatividade, aproveitando o seu momento, aproveitando as comemorações que você tem, que você vai conseguir fazer. Outra coisa que eu fiz também para a festa junina, que falando nessa linha de manualidades que a gente mesmo pode fazer, se você gosta, se você precisa, se você tem prazer em fazer coisas manuais ou você quer experimentar, o legal é você começar com coisas simples. Então eu vou trazer agora um exemplo bem simples para vocês, que eu fiz para minha festa junina, e eu acho que é uma coisa bem legal. Aqui, gente, eu cortei as fitas mais ou menos uns 5 centímetros, 6 centímetros, cortei, dobrei ela no meio e cortei o formato do coração, o formato da bandeirinha de festa junina. Então veja, eu tenho aqui, e como era que eu queria colocar ele de pezinho assim, então o que eu fiz? Eu usei um material que eu já tinha, eu até pensei, eu vou colar aquela madeirinha de churrasquinho, né, de espetinho de churrasco. Mas aí eu falei, não, eu acho que assim vai ficar transparente, vai ficar melhor ainda, porque vai dar destaque para minha bandeirinha. Então eu fiz o bolo, depois vocês olham lá no feed que eu tenho tudo isso lá. Aqui eu faço e mostro a prova para vocês. Eu fiz o bolo e fui espetando várias bandeirinhas coloridas no meu bolo. Então eu já fiz um toque de decoração numa mesa que não era a mesa posta, mas era uma mesa de comidinhas. Acho que eu coloquei ele também na mesa de café. Eu coloquei o bolo, porque o tema era bandeirinhas, a inspiração que eu tive para a mesa de café da manhã foram as bandeirinhas. Então eu usei o meu bolo nessa inspiração e depois eu usei também na mesa de comidinhas, só de comidinhas que eu fiz também como inspiração. É difícil fazer? Nada.
Se você quiser, você pode até queimar as pontinhas. Neste caso, como não tinha perigo, era uma coisa que eu ia fazer ali para aquela decoração pontual, específica, eu nem tive a preocupação de queimar as pontinhas. Mas se você quiser fazer, vamos supor que você vai fazer a ideia, você quer aproveitar o seu jogo americano aqui redondo, você pode colar a bandeirinha aqui, ó, que vai ficar uma belezinha. Eu vi muita gente fazendo isso, por isso que eu tô te dando essa ideia, e eu achei que ficou realmente uma graça, e traz super o tema ali também para usar o mês de junho, mês de julho, que tá valendo. Aí nesse caso é interessante você queimar as pontinhas onde você recortou, porque a fita de cetim também tem essa coisa que é um pouco complicada, que ela pode desfiar. No meu caso, como não ia ter acesso a nada, o que eu fiz? Um pinguinho de cola quente aqui de cada lado, eu simplesmente acertei as pontinhas para ficar o mais próximo possível e eu já tinha o meu decorativo aqui, feito por mim, sem trabalho nenhum. E aí, eu quero mostrar isso daqui também, que eu fiz em muitas cores. Olha que belezinha. Se você já me acompanha, você já viu lá, com certeza. O que eu fiz aqui? Eu peguei esse aqui é um galinho seco de flor desidratada que eu tinha aqui já. Como eu sempre falo, a gente tem que tentar usar o que a gente já tem em casa, gente. Não tem que sair comprando, gastando, não. E eu peguei as fitas, olha, eu comprei as fitas em várias cores, tons, que é para poder destacar mesmo. Olha, que até deu esse valor aqui. E eu tinha já essa cianinha, deixa eu mostrar para vocês aqui, que é uma cianinha que eu já tinha em amarelo. Eu simplesmente fui colando do mesmo jeito que eu colei no garfinho lá, eu fui colando aqui. E já deu esse destaque super legal. Deixa eu ver do outro lado aqui. Aí, ó. Eu já tenho um varal de bandeirinhas. Eu trouxe toda a referência da bandeirinha, com esse varal de bandeirinhas. E com as bandeirinhas no bolo. E também o meu jogo americano no formato de bandeirinha, eu super valorizei a minha mesa, trazendo a referência da festa junina. Então você acorda de manhã, já monta uma mesa dessa, gente, já entra no ritmo o dia todo para você curtir festa junina. Isso é muito legal, né? Então, veja, é isso que eu tô falando. Quando a gente fala de manualidades, eu não tô falando de você fazer coisas difíceis, coisas complexas. Se você já tem alguma habilidade para fazer alguns desses materiais de manualidades, faz e aproveita as inspirações, os temas. Agora a festa junina, então acho que é super legal, né? Ainda julho, ainda a gente curte bastante a festa junina, então dá tempo ainda de você fazer nesse tema. Se não, já vai pensando alguma coisa já pro Dia dos Pais. Olha aqui, eu já tô dando ideia para vocês já começarem a trabalhar aí e fazer uma coisa bem legal pro Dia dos Pais. Bom, mais um detalhe, eu tô falando do Dia dos Pais porque eu já tô trabalhando. Deixa eu tomar uma aguinha só. Eu tô falando Dia dos Pais porque eu já estou trabalhando Dia dos Pais. Então eu quero... deixa eu falar primeiro desse... Não, vou falar primeiro do Dia dos Pais. Eu fiz uma mesa bem legal. Fiz 2 mesas bem legais de Dia dos Pais. Já gravei a produção e a gente está na fase de edição e daqui a pouquinho vai estar aí para vocês verem, mas eu já vou dar um spoiler aqui, já que eu estou falando de você pensar alguma coisa que você possa fazer de legal pro Dia dos Pais e uma manualidade. Eu vou colocar aqui como manualidade, apesar de ser uma coisa bem simples, porque é uma coisa que eu fiz com as minhas mãos e eu já quero deixar aqui uma dica para vocês. Quando eu fui montar a mesa, depois vocês vão ver lá, eu queria trazer a referência de Dia dos Pais. E aí eu fui na loja, né, uma loja bem legal que a gente tem aqui na cidade, que é feito à mão, e aí eu conversando lá com o menino que me atendeu lá, que ele é uma graça, o André. E aí eu falei, André, eu quero fazer isso e tal. E aí ele falou, Angélica, eu tenho a plaquinha, será que você quer que é o que você quer? Aí ele me trouxe essa plaquinha. Sim. Opa, aqui. Acho que vai ficar melhor assim. Olha que bonitinha que é a plaquinha. Tem uma plaquinha escrito pai. Aí eu falei, nossa, é exatamente o que eu tava pensando, né? É isso que eu quero mesmo. Aí ele falou assim, eu cheguei aqui em casa e falei, bom, agora eu vou dar o meu toque na plaquinha, né? Então eu usei um arranjo, não vou dar spoiler não, eu usei fiz um decorativo para colocar no centro da mesa, e aí eu fiz uma ligação colocando um galinho verde aqui, ó. Então assim, é Dia dos Pais, eu não queria nada de flor, então eu usei folhagens, pronto, já dei o spoiler. Eu usei folhagens e eu trouxe a referência da decoração do centro de mesa para os lugares. Então o que eu fiz? Na plaquinha aqui, ela já vem com furinho, eu simplesmente
amarrei aqui, ó, um galinho verde, acho que dá pra ver bem assim, ó. Amarrei um galinho verde, coloquei um galinho verde e amarrei com um fiozinho de juta. Então deu um toque simples, deu um toque, o toque que eu queria, trouxe um ponto de cor para próximo das pessoas, que é a cor verde. Então, depois vocês vão ver lá, eu achei que ficou bem legal. Então, quando a gente fala de manualidade, não precisa ser coisa complexa, tá vendo? É assim, você tem uma ideia, eu quero fazer, quero trazer uma referência. Aí quando eu vi que ele tinha um furinho, até vou soltar aqui para você ver. Quando eu vi que ele tinha um furinho aqui em cima, aqui ó, eu falei, eu vou aproveitar esse furinho e vou agregar na minha decoração, né? Vou agregar mais um elemento na minha decoração, que foi o galinho verde. Então eu vim aqui, coloquei o galinho verde, e ele ficou super bonitinho e deu um baita de um destaque na hora que eu coloquei ele no lugar. Então depois vocês vão conferir lá no meu feed. Mais uma coisinha que eu fiz nessas produções também, que eu tô trazendo, caldos e sopa. Quem já viu minha live, até já mostrei uma ideia dessa. Mas olha, gente, para servir caldos e sopa, ou mesmo que seja um chá, são coisas que você serve quente, coisas que a gente quer, oferece, serve com a ideia de aquecer. Então, que tal se a gente usar um cachecolzinho assim, no nosso elemento, para a gente trazer essa ideia? Olha que bonitinho. Então, como que eu fiz esse cachecol? É um pedaço de tecido de soft. Gente, não tem trabalho, não tem... Você fala, eu não consigo fazer. Consegue. É só você cortar. Eu fui só cortando assim, ó, para fazer a franja. E, veja, tem mais ou menos uns 2 dedos de tecido aqui, uns 3 centímetros. Eu simplesmente envolvi a minha xícara. E para dar um acabamento bonito, que eu não queria que ficasse um nozão do cachecol, eu peguei os fiozinhos do meio, olha que eu deixei ele um pouquinho mais largo, e aí eu peguei o fiozinho do meio e amarrei ele para deixar a franjinha caída. Então veja, eu tenho a franjinha caída, deixa eu soltar aqui. Eu tenho o meu cachecol e tenho a franjinha caída aqui. Então ele ficou super bonitinho na minha xícara, é um toque especial, é aquilo que eu falei, ele aquece a mão. O chá vai estar quente, ou às vezes é uma sopa, um creme, um caldinho que eu fiz aqui. Ele vai aquecer a mão, porque a xícara vai estar quente, o caldinho vai estar quente. Gente, e o charme, né, gente? Isso é decoração. Então, quando a gente fala de decoração, não precisam ser coisas difíceis, coisas elaboradas. A decoração ela tem muito mais a ver com criatividade do que com trabalhos, assim, com elaborações. Claro que existem coisas maravilhosas e muito bem elaboradas, e eu, assim, tiro o chapéu para quem faz essas coisas e admiro mesmo, porque assim me encanta. Mas como a gente eu tô falando aqui para gente que está começando, trazendo ideias que você pode trazer para a mesa aposta. Então, olha, essa é uma ideia simples que eu tenho certeza que você vai deixar o seu convidado encantado. Aí tem mais outras coisas que eu quero mostrar para vocês. Mais 2 ideias que eu quero trazer aqui para vocês. Para quem, de repente, você já trabalha com algum material, artesanato. Olha, isso daqui não é uma manualidade, mas é uma coisa feita pela pessoa. Eu ganhei esse vasinho num chá bar. Já tem uns 10 anos, acho que mais de 10 anos. Então eu vou mostrar os detalhes para vocês. São peças assim são coisas que você pode fazer que não é difícil. Então, aqui nós temos um vasinho, tá? Comprado em loja popular, loja de R$1,99. Você compra, talvez não seja R$1,99, mas nessas lojas você encontra. Com esse vidro fininho. São fios de juta que foram passados aqui em volta. Inclusive, ele até tem 2 cores. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para você que ele tem 2 cores. Um terminalzinho aqui, um acabamento aqui com uma miçanga, que tá uma graça. E um nozinho na ponta. Então, veja, aqui já tem um detalhe bem legal. Aqui dentro, quero mostrar bem para vocês aqui dentro, são pinhas destacadas. Sabe a pinha que a gente usa muito em decoração de Natal? São pinhas destacadas, então foram destacadas, as sementes, né, da pinha, foram destacadas e preencheu o vasinho. Esse vasinho não fui eu quem fez, foi uma amiga minha, e eu achei lindo demais. Você quer se você quiser trazer um ar rústico, usar flores desidratadas, é tudo de bom. Então aqui eu tenho algumas florzinhas desidratadas, que a gente já compra assim, e alguns galinhos. Gente, isso aqui é material de coleta. Então quando chega a época agora que nós estamos no inverno, que nós temos muitas pinhas, é muito fácil de encontrar, principalmente quem mora no interior, né?
Se você também não mora no interior, é muito fácil de encontrar para comprar. Aí já acho que mais na época de Natal. Mas essas pinhas, elas são coletadas. A gente vai coleta, os galinhos a gente coleta. E a gente, se você tem o plano, gente, eu vou fazer uma decoração de noivado, ou eu quero fazer uma mesa com uma pegada rústica, para uma mesa de inverno, com cara de inverno. Olha que ideia bacana, gente. E é tudo coisa que você pode fazer. Ah, eu não tenho habilidade. Não, isso daqui não precisa de habilidade, precisa de bom gosto. Então, assim, você vai até poder colocar todo mundo para te ajudar aí na casa. Ó, vamos destacar, soltar essas pinhas aqui, soltar as sementes dela para ficar bem legal. Vamos cortar os nossos galinhos desse tamanho aqui, que eu vou precisar. E aí você vai passando em volta aqui, faz esse acabamento delicado, faz um acabamento bonito. E aí você preenche o vaso, que ele fica com acabamento. Porque se tivesse só os galinhos, eu acho que ia ficar faltando. Aí você coloca as suas sementes aqui. Olha que lindo, gente. Eu sou encantada com esse vaso. Eu uso bastante também, eu deixo na minha sala que eu gosto desse toque rústico. Uso bastante e fico muito feliz de ter recebido ele, né? Porque é uma coisa que a gente pode guardar e também servir de inspiração pra gente. Bem-vindo, tô vendo que tá chegando gente ainda, sejam muito bem-vindos. Mas um último elemento que eu quero falar aqui é a parte de costura criativa. A gente tem visto muitas coisas, muito material bonito demais na parte de costura criativa. Então tem jogo americano, tem capa de suplá, e as pessoas estão ficando cada vez mais especializadas, né? Então, assim, estão trazendo temas, estão trazendo estampas maravilhosas. Então isso é muito legal, é uma profissão. Então se você gosta de costura, quem sabe você desperta aí para fazer esses materiais relacionados à mesa posta. Porque às vezes você fala, eu faço costura, mas eu nunca pensei em fazer nada para mesa posta. Então a mesa posta, ela está abrindo essa oportunidade hoje para você fazer muitas coisas. E uma das coisas é a costura criativa. Quando eu fui preparar o meu Dia das Mães, eu fiquei buscando ideias, pensando o que eu podia fazer, porque eu sempre quero trazer ideias diferentes, eu quero trazer ideias bonitas e coisas que vocês possam aproveitar. Porque a gente quando a gente vai fazendo coisas criativas, a gente fica tão feliz, gente. E aí, assim, e a gente se desafia. Agora, queria falar assim, muitas vezes a gente bloqueia, a gente fala, não, eu não tenho habilidade para nada, eu não sei fazer mais nada. Às vezes a gente tá cansado. Então, outro dia eu ouvi uma frase que é muito interessante. Quando você estiver cansado, descanse, não desista. Então, eu quero levar essa frase aí e quero falar para você. Tem algumas pessoas que me retornam, que falam para mim, Angélica, eu faço mesa posta só para mim, para o meu marido. Faça. Não importa. Angélica, sou só eu. Faça. Se você não experimentou ainda, experimenta. É muito engraçado. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e ela disse assim, eu tô começando agora, eu ainda não sei muita coisa, não tenho ainda as mães. Eu falei, então, começou? Isso é a parte mais importante de você fazer. Começa e vai experimentando e vai vendo o que você gosta. Aí ela estava me contando, ela falou, olha, foi muito interessante que eu cheguei numa loja, ainda usou esse termo, aí deu a louca em mim, eu comprei uns pratos diferentes, estampados lá, e montei para mim, para o meu marido, no Dia dos Namorados. E quando ele chegou, ele falou, nossa, que prato lindo, que mesa bonita. Então veja, ela até assim, se emocionou na hora que ela lembrou me contando. Falei, gente, é isso, mesa posta é isso. Então assim, às vezes a gente acha que as pessoas vão ter um pouquinho de receio, ou não, surpreenda, faça mesmo, e você vai ver que a pessoa fica feliz e você vai se animar a fazer cada vez mais. E a mesa posta, ela não tem que ser peças caríssimas, não, tem que ter carinho. Então quando você coloca carinho, coloca um detalhe ali, você pode comprar nessa ocasião, nessa situação, nessa proposta aqui, eu quero uma mesa assim, então eu vou comprar os elementos para fazer. Ótimo, você tenha o recurso, você tá com essa ideia, com essa proposta, faça. Se você não tem, você também tem muitas opções. Mas aqui eu quero trazer uma ideia, além de você que gosta de fazer mesa posta como eu, e para você também que está começando experimentar isso, que é também de repente, eu tenho habilidades de crochê, faça seu jogo americano, faça coisas diferenciadas, vai experimentando fazer coisas diferentes, veja muita inspiração. Hoje a gente tem muitas ideias, muitas inspirações que podem ajudar a gente para ir dando um caminho pra gente. Olha, isso não funciona, isso funciona, disso eu gosto, disso eu não gosto. Isso vai dando esse caminho para você já ir conseguindo chegar num lugar assim
que você fala, não, aqui eu tô satisfeita, tô feliz. Eu estava conversando com uma amiga minha, e ela, né, da minha fase, da minha idade, mesmo momento que eu, né, com aposentando já. E aí eu disse para ela assim, aí ela me falou que ela se encontrou agora, ela aposentou, e ela se encontrou na costura criativa. E eu fiquei muito feliz por ela, porque assim, ela, como eu também fui funcionária pública né, em outro setor, e aí ela falou, Angélica, é tão interessante como a gente, né, na maturidade, a gente vai se encontrando em outras situações, porque se vocês não conhecem a minha história, eu também fui funcionária pública por 29 anos e meio, e me aposentei, e aí que eu vim para essa área aqui. Eu voltei para a área de decoração, porque eu nunca saí dela, só que era um hobby e virou uma profissão agora. Então hoje eu sou muito feliz fazendo isso. E eu fico muito feliz de ter descoberto isso na maturidade. E aí essa minha amiga estava falando, ela chama Lilian Meire, e ela tem um ateliê de costura criativa. Eu achei super legal, achei muito legal. Ela é mais na área ela faz de tudo, na verdade, né? Eu sou apaixonada pelas coisas dela, que é tudo muito feito com muito carinho, com muita delicadeza, eu gosto bastante das coisas dela. Mas ela faz mais necessaire, bolsas, malinhas, conjuntos de maternidade. Então, ela faz coisas lindas mesmo. Eu tenho várias peças dela. E quando eu trabalhava ainda, que eu usava, né, as necessaires dela, que eu tenho várias, as pessoas falavam, nossa, que bonito. Então, assim, eu desfilava no meu trabalho na hora de escovar os dentes, eu desfilava com a minha necessaire para as pessoas verem. Que realmente são peças bonitas demais. Bom, voltando a falar aqui da nossa mesa aposta, eu queria mostrar para vocês, um pouquinho antes do Dia das Mães, como eu estava dizendo, eu sentei com a minha amiga e falei, Lili, vamos fazer algumas coisas, vamos fazer uma parceria, um trabalho conjunto aqui para o Dia das Mães? E aí você faz as suas coisas e eu uso na decoração, né? Eu crio em cima das suas peças. Ela gostou bastante da ideia, a gente trocou bastante mensagem e a gente sentou junto para definir o que ia ser feito. E aí eu pedi para ela, falei, Li, eu quero alguns cestos, porque tá dentro da sua área aí, alguns cestinhos que eu possa montar uma mesa posta na ideia de um balcão de mesa americana, um serviço americano, para servir como serviço americano. Eu quero que vocês vão olhar lá no meu feed, que as fotos estão lindas, a mesa ficou maravilhosa, e aí vem o elemento que eu quero mostrar para vocês. Então eu pedi para ela fazer para mim esses cestinhos aqui. Então veja. Gente, é uma coisa super legal. E aí ela, como já com experiência nesse material, na costura criativa, ela falou, Angélica, eu vou fazer dupla face. Então ela fez. Eu não sei falar pra você, porque realmente de costura não é a minha habilidade. Ele é firminho, tá? Ele tem eu não sei se é intertela que ela coloca aqui, mas ela tem um suporte que deixa o cesto já firminho assim, mas leve ao mesmo tempo. É uma peça bem leve. Eu achei de extremo bom gosto. Veja, ele é listradinho aqui, tá? Ele tem um toque de bege dourado. E aí, dentro, ele tem os trevinhos também nas mesmas cores. Consegue ver? E aí ela fez para mim esses cestinhos que eu usei para colocar os pães da minha mesa de americana, de serviço americano. Eu usei para colocar os pães. Então ela fez 4 menores e fez um maior. E eu, com a minha criatividade, eu falei, eu preciso dar continuidade no trabalho maravilhoso que ela fez aqui. Então, o que eu fiz? Um eu usei numa mesa de serviço americano e o outro o maior eu usei como suporte do meu arranjo de flor. E os menores eu usei para colocar pãezinhos numa outra mesa que eu fiz. Então, eu fiz 2 mesas usando os materiais, os elementos que ela trouxe. Então, são elementos de costura criativa. E aí, para completar, eu pedi para ela fazer também. A gente viu bastante inspiração e eu pedi para ela fazer também, olha isso, gente. Ela pôs esse ilhós aqui, e aí a gente tem esse jogo, esse porta-guardanapos no mesmo padrão. Então, se eu quiser usar o cesto deste lado, eu uso o porta-guardanapos desse, e se eu quiser usar o cesto do lado contrário, deixa eu virar rapidinho aqui para você ver. Do lado contrário, eu vou usar o meu porta-guardanapos desse lado. Então, veja, costura criativa tem tudo a ver, está extremamente relacionado com mesa posta. Por quê? Porque você pode ter uma linha aí bem grande que você pode fazer de costura criativa. E quem sabe você também não está aí nesse momento de vida como eu, como a minha amiga Lília,
que está pensando o que eu posso fazer dentro do que eu já gosto de fazer e que vai continuar me dando prazer e aproveitar para fazer mesmo como hobby, como renda extra ou de repente até a renda principal aí para você. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Antes de terminar, eu quero só falar mais uma coisa que é muito importante. Eu estou lançando o curso Decoração de Mesa, Mesa Posta Decorada, que é onde eu ensino a fazer as decorações de mesa posta. Então, no curso, gente, tem muita coisa legal. A gente começa, eu falo sobre o meu método, que é o CMCI. Se você ainda não recebeu, se você não viu ainda nas minhas redes sociais, eu vou deixar lá no link para você. Entra lá no link do Instagram. Também tem o link lá eu vou deixar aqui embaixo também no YouTube para você, na descrição. Você entra lá e veja lá que está super interessante o curso. E eu queria deixar, assim, estou muito empolgada e eu queria falar para vocês que o curso ele está subindo na plataforma aos poucos. E até que ele suba, a gente está fazendo uma oferta de lançamento. Então ele está com preço assim irresistível. Tem facilidade de pagamento se você quiser. Então é um curso bem interessante. Eu falo dos conceitos da mesa posta, eu falo da decoração, daí eu junto esses dois temas, decoração e mesa posta. Eu tenho certeza que se você gosta de decoração e gosta de mesa posta, você vai gostar. Então aproveita, vai lá no link, clica lá, já vai ver, vai se inteirar do meu curso. Eu tenho certeza que você vai se encantar com tudo que eu estou preparando para vocês. Se você acompanha as minhas lives, eu falo nessa mesma linguagem. Eu gosto muito de tudo que eu faço, então eu faço sim com muita empolgação, com muita alegria. E eu quero sim que as pessoas aprendam, quero que as pessoas acompanhem comigo, que façam cada vez mais mesas lindas e especiais, principalmente para as pessoas que vocês amam. Para você e para as pessoas que vocês amam, tá bom? Eu quero deixar o meu abraço aqui para todo mundo, a minha gratidão por quem esteve aqui na live comigo e para quem está assistindo também esse vídeo. Que vocês aproveitem as dicas e as ideias que eu trouxe aqui e usem as suas habilidades, as suas mãos, a sua criatividade para fazer coisas bonitas para as pessoas que você ama, tá bom? Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, às 11 horas, com mais um tema. Se você quiser saber de um tema específico, se você quiser que eu fale de algum tema que seja da área de mesa posta e da área de decoração, ou da área de decoração, me manda aí no direct, pode me mandar que eu vou ter a maior alegria em preparar um tema aí bem gostoso para falar para você. Algumas pessoas já me pediram e eu já falei e já preparei o tema e já fiz para vocês. Então assim, a gente faz criação de conteúdo e esse retorno que vocês dão pra gente é muito importante. Então deixa o seu like, fala aí comigo, aí, manda um direct, manda uma mensagem falando o que você quer ouvir, que eu vou ficar muito feliz em estar mais próximo de você e atender o que você está precisando aí, tá bom? Um grande abraço, tudo de bom para vocês, uma boa semana para todos e até a próxima quarta-feira.